Quais são as chances de haver um candidato de terceira via que chegue à presidência da República? Olha, a resposta vai variar dependendo de para quem se pergunta. Pergunte a um militante da esquerda das redes sociais, por exemplo, e a resposta vai ser a seguinte: chance zero. A política brasileira é isso aí. Ou Lula ou Bolsonaro, faz sua escolha. Existe uma razão para a esquerda se abraçar a esse cenário. É o melhor para ela. Lula está no momento ruim da sua campanha. Dados da última Quest, divulgada na semana passada, 58% dos brasileiros preferem que Lula não concorra à reeleição. Ele é um candidato fraco. E isso porque melhorou em relação ao mês anterior. Dados da última pesquisa do Instituto Ideia, 48% consideram que esse governo é pior do que os governos anteriores de Lula. 52% consideram que seu governo está pior do que o de Bolsonaro. Mas olha só, voltando para a Quest, se 58% dos brasileiros preferem que Lula não concorra à reeleição, 62% preferem que Jair Bolsonaro abra mão da sua candidatura. 44% têm mais medo de que Bolsonaro volte do que de Lula. 41% tem mais medo de que Lula seja reeleito do que da volta de Bolsonaro. O melhor concorrente para Lula é Bolsonaro. O concorrente sobre o qual Lula vence com mais facilidade é Bolsonaro. A segunda melhor alternativa para Lula? Alguém muito identificado com Bolsonaro. Por que o discurso da esquerda acaba meio que virando aquela coisa toda direita é Bolsonaro? Bem, a maioria dos pré-candidatos não ajuda muito, né? Quanto mais sobem em palanque com Bolsonaro, quanto mais fazem declarações em favor de Bolsonaro, mais confirmam mesmo essa impressão. Mas mesmo para a turma que não fica de joelhos para Bolsonaro, como, por exemplo, o governador paulista Tarcísio de Freitas, para a esquerda o discurso sempre é assim: seria ótimo se não fosse bolsonarista, mas todo mundo é Bolsonaro. Bolsonaro virou o Hitler daquela história de criança, um meme da internet. Todo mundo de quem não gosta é Bolsonaro. Tá bom. Para a esquerda, ter Bolsonaro, alguém com sobrenome Bolsonaro, ou no mínimo, alguém que possa ser chamado de bolsonarista no outro lado, é a melhor chance de eleger Lula. Do ponto de vista da sua estratégia política, a esquerda está corretíssima. E para o mundo bolsonarista, a mesma coisa. O bolsonarismo vive do antipetismo. Tire Lula ou um candidato de Lula da eleição e acabou Bolsonaro. Bolsonaro existe porque ele encarnou o antipetismo. Só que o problema é o seguinte: o bolsonarismo deixa de existir quando não houver mais Jair Bolsonaro. O PT vai seguir existindo sem Lula. Pode ser até que exista uma disputa na esquerda, talvez o PSOL tente se tornar o principal partido de esquerda do país, tudo bom, pode ser. Mas o PT é um partido político estruturado, com militantes em todos os municípios do país, com uma marca de décadas na estrelinha, com a CUT e o MST com braços relacionados. O PT não vai desaparecer. É o partido de maior sucesso da história mais sólida dessa nossa democracia. Então, a hipótese de não haver um candidato lulista na próxima eleição é zero. Eu iria além, tá? A hipótese de não haver um candidato que represente Lula e o PT no segundo turno de 2030 é remotíssima. Pois bem, quando o candidato do outro lado é identificado com Bolsonaro, Lula se torna mais forte. Quer ver uma das maneiras como esse processo se dá? Tarifas de Donald Trump. Sabe o que aconteceu com todos os líderes nacionais que entraram em confronto com Trump? Todos subiram vários pontos na pesquisa, vários mesmo. Aconteceu com Volodymyr Zelensky na Ucrânia, com Emmanuel Macron na França. O Partido Liberal Canadense estava na boca de ser posto para fora do governo. Os conservadores já batendo os tambores da vitória, igualzinho ao Brasil. O candidato da direita falou que a culpa das tarifas era do governo. Os liberais ganharam, se reelegeram. Vamos lá, números da Quest, esses são importantes. 17% dos brasileiros têm Lula como seu líder, eles declaram. 12% dos brasileiros têm Bolsonaro como seu líder, é o que dizem. Total, 29% dos brasileiros querem essa briga. Sobra quem? Sobram 13% dos brasileiros que são de esquerda, mas não se consideram petistas. Sobram 22% dos brasileiros que se consideram de direita, mas não são bolsonaristas. E sobram aqueles 33% que sequer se posicionam. Soma, 68%. Põe mais os 3% que não sabe, não respondeu, não entende, preferiram não e passa dos 70%. Sabe o que esses números querem dizer? Quase 2/3 de nós somos reféns de 1/3 que adora Lula ou adora Bolsonaro. Então vamos voltar à pergunta. Tem espaço para um candidato à presidência de terceira via? É claro que tem.
E esse caminho é mais fácil pela centro-direita do que pela centro-esquerda. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Jair Bolsonaro é nocivo, é incivilizado, é golpista e é corrupto até dizer chega. Sim, o PT é um partido que governou desviando fortunas do dinheiro público. É só que Bolsonaro é a mesma coisa. Corrupto até o último fio de cabelo. É também um sujeito pusilânime, sem um pingo de caráter. As pessoas servem a Bolsonaro, Bolsonaro as abandona pelo caminho, olha, sem piscar. Os Bolsonaro vão para os Estados Unidos ferrar com a economia brasileira inteira, custar o emprego talvez de incontáveis brasileiros, pôr em risco mais de 10% das exportações do país para se beneficiarem pessoalmente. Bolsonaro foi ferrar empresários que apoiaram ele. Pusilânime, covarde, egoísta e o pior. Ele trouxe de volta o fantasma que sempre destruiu tanto a democracia quanto a economia do Brasil. Trouxe de volta o fantasma da ditadura militar. Tem espaço para uma candidatura de terceira via? Se a esquerda tivesse a coragem de dizer com clareza o que é melhor para o Brasil, diria o seguinte: a eleição fica mais difícil para a gente, mas para o Brasil o melhor é uma eleição sem Bolsonaro, porque o melhor para o Brasil é uma eleição sem Bolsonaro. Tem espaço? Tem, mas é difícil, tá? Qual o caminho? Vamos? Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. A gente já volta ao assunto, mas uma pausa rápida. Você já deve ter ouvido muita coisa sobre o conflito entre Israel e Palestina, mas gente tentando entender ambos os lados ao invés de defender com unhas e dentes um vencedor, isso eu tenho certeza que não tem por aí não. Foi assim que surgiu a ideia dos novos episódios do Ponto de Partida da série. Milhares de pessoas já assistiram no streaming do Meio e os comentários que chegaram foram muitos. Teve quem dissesse que deveria ser material para ser visto até nas escolas. Teve gente que agradeceu por pela primeira vez ter entendido o contexto. E teve quem nunca imaginou aprender sobre os povos cananeus vendo um documentário. Olha, daqui eu fico bem feliz de saber que a série está cumprindo o papel dela. Se você ainda não assistiu, talvez seja a hora. Assina o streaming do Meio, tira suas próprias conclusões. E esse é o ponto de partida. O que é uma terceira via? Bem, é um candidato que rompa a polarização. Bolsonaro, tecnicamente, foi um candidato de terceira via. A polarização brasileira tradicional estava entre PT e PSDB. Bolsonaro e seu movimento vieram por fora, radicalizaram a política, criaram uma polarização pior, agressiva, na qual os fatos desapareceram por completo do debate brasileiro. Mas ele é a prova encarnada de que terceiras vias existem e podem ser viáveis. Uma terceira via hoje teria de vir pelo centro, porque no poder está um partido de esquerda e o outro polo é a direita golpista. Vocês viram os números? Não tem eleitor de esquerda radical dando sopa. Os eleitores que estão por aí dando mole mais fácil são aqueles 33% sem posicionamento entre esquerda e direita. E os 22% que se identificam como de direita, mas que não são bolsonaristas. A terceira via hoje, se acontecer, é de centro. Então, primeiro precisa haver um movimento de dois grupos mais ou menos simultâneos. Um grupo é o de políticos de centro e centro-direita. Mais políticos assim precisam denunciar o bolsonarismo. Sim, isto é um ato de coragem, mas o Brasil precisa disso. É o momento. Olha, a bancada ruralista, por exemplo, ela já está irritadíssima, é hora. Agora, existe um outro grupo que é o da elite econômica e intelectual. As pessoas que têm influência no debate público desde cedo. Pessoas até que já foram próximas de Bolsonaro, mas hoje precisam igualmente, ou internamente ou publicamente, começar a falar. Com esse cara não dá mais. Porque isso vai dar mais segurança a mais e mais políticos para que se afastem. Sem esse movimento das elites brasileiras punindo quem se curvar demais ao bolsonarismo, não acontece. É premiação mesmo, tá? Por bom comportamento. O bloco não bolsonarista na população já existe. Alguém vai oferecer para esse bloco uma alternativa? Essa é a pergunta. De novo, é uma questão de coragem. O prêmio é o Palácio do Planalto. O prêmio é esse mesmo? É. Pelo seguinte, haverá um candidato bolsonarista na eleição do ano que vem, mas se alguns partidos com força e gente influente se fecha cedo ao redor de uma candidatura, o resultado vai ser um primeiro turno disputado na direita em 2026. Vamos puxar outro instituto de pesquisas, tá? O Atlas Inteligência. Tem um estudo do Atlas que mostra o seguinte, é bem batalhado o primeiro turno na circunstância atual para um candidato mais centrista. Tanto a direita quanto o centro vão lutar. Mas se chega ao segundo turno, é só surfar.
Deveria ser lógico. Se a direita e o centro se coordenassem, ganham fácil a eleição do ano que vem. A esquerda sabe disso e vai seguir dizendo que não tem espaço para uma terceira via por esta razão. A família Bolsonaro também sabe disso e está apavorada. Um último detalhe. Bolsonaro não vai ter mais poder de articulação, tá? Ele não vai mais articular, não vai mais falar com políticos, com ninguém a partir de novembro. Se bobear, até antes disso. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.